I will stand on the truth in the Welcome to the weekly radio show Iron. Bem-vindo ao programa semanal, Programa Ferro. It is our prayer that as we critically analyze the scriptures that the God-man Jesus Christ, A nossa oração é que à medida que analisarmos profundamente as Escrituras, que o Deus-homem Jesus Cristo will himself sharpen and strengthen your heart, mind and soul through the Bible, the sword of the Spirit, so that you might walk closer with him through faith. que Ele mesmo nos afie e fortaleça o seu coração, mente e alma através da Bíblia, a espada do Espírito, de modo que você possa caminhar mais perto dele através da fé. Welcome back to Programa Ferro. Bem-vindo de volta ao Programa Ferro. We appreciate you listening today and tuning in. E a gente aprecia você sintonizar e nos ouvir. If you want to listen to any past shows, we have all the information on programaferro.com. Se você quiser ouvir algum programa que já aconteceu, tá tudo lá no programaferro.com. And for some people, it'll be a lot easier just to get it on the iTunes store. You can, you can subscribe there. Para algumas pessoas vai ser mais fácil só puxar ali do iTunes. Yeah, Andre's made it really easy on the website, so you just click on the Apple iTunes button and it'll take you there. Então o Andres deixou bem fácil lá no site para você clicar ali no botão do iTunes. But either way, we just appreciate you listening. We know you're busy and you have a lot of things to do. Mas de qualquer forma a gente queria agradecer, porque a gente sabe que você tem muita coisa para fazer também. The book of Revelation is the only book that states that we will have a blessing if we read it. Porque o livro do Apocalipse é o único livro que diz que nós seremos felizes ao lermos essas palavras. That's because it gives us a vision of the future, Porque isso nos dá uma visão do futuro, the ugly future, né, o futuro feio, but also what Fabio was talking about, the hope that we have in the future. mas também daquilo que o Fábio estava falando, né, da esperança que nós temos no futuro. The Bible makes it clear that without a vision, the people perish. A Bíblia deixa claro que sem visão o povo perece. So if you don't want to perish, get into the vision. Então, se você não quer perecer, tenha uma visão. And in the book of Revelation, we see a lot of people in the end times that will not repent of their sin. E nós vemos no livro do Apocalipse que muitas pessoas no final não vão se arrepender dos seus pecados. It says that they won't repent of their theft or their idol worship or their immorality or their drugs. E muitas pessoas não vão se arrepender, né, dos seus assassinatos, das feitiçarias, da imoralidade sexual e dos seus roubos. So let's make sure that that's not us, Então vamos ter certeza de que esse não somos nós. Because it's important to understand that the more you participate in sin, the more you actually become afraid. Do you know that? Porque quanto mais a gente se envolve com o pecado, mais temeroso a gente fica. And that's one of the reasons that many people are afraid is because they have their lives wrapped up in sin and they don't have the power of God. E é por isso que muitas pessoas vivem com muito medo, porque eles não têm o poder de Deus. And I had no idea Fabi was going to say what he said this morning. E eu não tinha ideia nenhuma do que o Fábio ia falar agora nessa manhã. But this fits in perfectly with what we want to talk about today. Mas isso se encaixa de forma perfeita com aquilo que a gente vai falar hoje. And Fabi didn't know what I was going to talk about either. E o Fábio também não sabia o que eu ia falar hoje. So let's get right to it. Então vamos direto pro assunto. How many of you know someone who has cancer? Quantos de vocês conhecem alguém que tem câncer? When we find out that someone we know has cancer, it's a pretty scary thing, isn't it? Quando a gente descobre que alguém que a gente conhece tem câncer, é uma coisa que dá medo, não é verdade? Because we realize that cancer can kill someone. Porque a gente entende que o câncer pode matar alguém. Along those same lines, E no mesmo pensamento, how many of you know someone who has a serious state of spiritual cancer? quantos de vocês conhecem pessoas que está vivendo num estado de um câncer espiritual? What is spiritual cancer? E o que é o câncer espiritual? Well, most people would say that it's sin, and I agree with that. E muitas pessoas diriam que é o pecado, e eu concordo com isso. Because just like cancer kills the body, so does sin. Porque da mesma forma que o câncer mata o corpo, o pecado também. And so it's important for us to understand this. Então é importante para a gente entender isso. If we're freaked out when someone has physical cancer, Se a gente se assusta, né, quando alguém tem um câncer físico, how much more should we be freaked out if someone has spiritual cancer? quanto mais deveríamos ficar assustados com uma pessoa que tem um câncer espiritual? Because the consequences of having spiritual cancer are way worse than having physical cancer. Porque as consequências do câncer espiritual é muito pior do que ter um câncer físico, Eternal separation from God. né? A separação eterna de Deus. But the cool thing is this. Mas a coisa legal é essa, Chemotherapy and radiation doesn't always help physical cancer. né? A quimioterapia, a radioterapia nem sempre ajudam no câncer físico. But if I told you that I had a 100% cure for physical cancer, would you be interested in that? Mas se eu dissesse pra você que eu tenho a cura total do câncer espiritual, você estaria interessado nisso? Like we just pointed out, it's way more serious when we have spiritual cancer, right?
como a gente falou, né? É muito mais sério o câncer espiritual, certo? And the cool thing is that we have 100% cure for spiritual cancer. E o legal é que nós temos 100% da cura pro câncer espiritual. Jesus. Jesus. But more specifically here, if sin is like cancer, Mas, tornando mais específico aqui, se o pecado é como câncer, what would most of you say is the most popular form of spiritual cancer today for men? qual que você diria que seria o câncer principal pro homem? Hey guys, if you're listening today, what's your greatest weakness? Homens, né? Se você estiver ouvindo agora, né? Qual que você acha que é a tua maior fraqueza? Is it your feet? São os seus pés? Is it your feet that lead you into sin most of the time? São os seus pés que te levam pro pecado a maioria das vezes? Well, your feet might help you take part in sin, Bom, o teu pé provavelmente te ajudaria a ter parte no pecado, but are they the source of the sin? mas eles são a fonte do pecado? Is it your nose? Será que é o teu nariz? Maybe for some that's a little weird, but I don't really know. Talvez para alguns sim, mas eu não sei. É meio estranho. How about your elbows? E os seus cotovelos? Do your elbows lead you into sin? Teus cotovelos te levam a pecar? Not really. Na verdade não, né? I think most men would agree with this, Eu acho que a maioria dos homens concordariam com isso. that the source for their secret and public sins are the eyes. Que a fonte dos pecados secretos e dos pecados públicos está nos olhos. Guys, what's a greater weakness, your elbows or your eyes? Homens, né? Qual é a nossa maior fraqueza? Os nossos cotovelos ou os nossos olhos? And when I start talking about the eyes, most men start getting a little bit uncomfortable. E quando eu começo a falar dos olhos, eu sei que muitos homens ficam um pouco desconfortáveis. Because as men, we all know that one of Satan's greatest ways to get to us Porque como homens, nós sabemos que uma das formas que Satanás nos pega, de certa forma, is through the lust of the eyes. é através da cobiça dos olhos. True or false? Verdadeiro ou falso? Any guy out there have no idea what I'm talking about? Será que algum homem aí não tá entendendo o que eu tô querendo dizer? If you say you have no idea what I'm talking about, you're a liar. E se você tá dizendo que você não tem ideia do que eu tô falando, você é um mentiroso. Hey, every guy understands what I'm talking about perfectly right now. Todo homem tá entendendo o que eu tô falando perfeitamente aqui. And ladies, I need to talk openly with the men for a few minutes, so please do not judge. Então, mulheres, eu preciso falar de forma aberta aqui com os homens. Por favor, não julguem, Because we'll get to you another time. porque a gente vai falar de vocês também. But if you have children around that are listening right now, Mas se você tiver criança e tá escutando agora, perhaps pause this or turn it off until when you can be alone and not have the kids around. talvez seria melhor você dar uma pausa e talvez desligar até que você não tenha muitas crianças por perto. You can go online at programafejo.com and listen. If you have kids, I maybe would turn my radio off. Bom, se você tiver crianças aí, talvez eu desligaria o rádio agora. I'm sure the radio station doesn't like me saying that, but hey. Eu sei que o pessoal da rádio não vai gostar de eu dizer isso, mas fazer o quê? The reason is because we want to speak very candidly about some issues here. A razão disso é porque a gente quer falar sobre algo de forma bem aberta aqui. And in my opinion, until children are ready to hear this kind of thing, it's not something that should be openly talked about with them. Na minha opinião, até as crianças terem entendimento para falar sobre isso, seria melhor elas não estarem escutando isso agora. So, homens, if we had to pick one way that Satan is generally getting to us, would we all agree it's the eyes? Bom, então, homens, se a gente pudesse pegar alguma coisa que o Satanás ataca a gente de forma geral, assim, né? Será que a gente podia falar que são os olhos? Is that one of Satan's most powerful ways to distract us away from God? Será que essa é uma das formas poderosas que Satanás usa para nos distrair de Deus? Can we all agree that it's one way that Satan destroys men from serving God? Será que concordamos que essa é uma das formas com que Satanás destrói e faz com que o homem não sirva a Deus mais? And when I'm talking about the eyes, I'm meaning actually lusting after women. E quando eu tô falando dos olhos, eu tô falando de cobiçar uma mulher. And it really just starts with looking, E realmente começa ao olhar. right? Am I right? Sério? Certo? Eu tô certo aqui? And this looking, which we can say is just innocent, E esse olhar que a gente pode dizer que muitas vezes é inocente, and maybe it is, maybe it isn't. e talvez seja, talvez não. This is what leads to lusting after them. E isso é o que vai levar a cobiçar depois disso. And if we don't deal with that right there, E se a gente não consegue lidar com isso bem ali, then the book of James describes for us what happens. então o livro de Tiago descreve para nós o que acontece. It says when lust has conceived, Tá em Tiago 1,15, diz assim: então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado,
E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. What that means is we end up acting out that lust physically. E o que acontece é a gente, na verdade, agindo em cima desse pecado. And the end result is death. E o resultado final disso é a morte. So for men, this is really an ultimate form of spiritual cancer. Então, para o homem, essa na verdade é uma das principais formas de câncer. Now, when I start talking about lust and sex and these kind of things, Então, quando eu começar a falar sobre esse negócio de cobiça, de sexo, coisa aqui, it starts making a lot of people really uncomfortable. eu sei que deixa muita pessoa desconfortável. Sometimes because they're just embarrassed by it, Às vezes porque elas ficam com vergonha, and I understand that. e eu entendo isso. But sometimes it's because they're wrapped up in it. Mas muitas vezes é porque, na verdade, eles estão envolvidos com essas coisas. So some people will say, well, why do we need to talk about this? Então, muitas pessoas podem dizer, né? Bom, por que a gente precisa ficar falando sobre isso? Personally, I think a better question is, why don't we need to talk about it? Pessoalmente, a pergunta pra mim seria, por que não falar sobre isso? Why? Por quê? There was a new national survey that was done about Christian men. Existe uma nova pesquisa nacional que fala sobre homens And it really reveals some shocking statistics about men e que revela estatísticas chocantes a respeito dos homens, that relates to pornography and the use of pornography in the home. que tem a ver com pornografia e o uso de pornografia dentro de casa. And the survey also revealed sexual infidelity among married men as well. E a pesquisa fala também da infidelidade do homem casado. The survey was conducted by a group called the Barna Group. It's a very credible organization in the United States. E essa pesquisa ela foi realizada por um grupo chamado Barna, que é um grupo bem sensato dos Estados Unidos. And the results are in, E os resultados chegaram. and they're scary. E eles dão medo. The statistics for men between the ages of 18 and 30 years old show this. E as estatísticas, né, de um homem que está entre os seus 18 anos aos 30 mostra isso. 77% of Christian men look at pornography monthly. 77% dos homens olham em pornografia mensalmente. Keep in mind, this is Christian men. Vamos manter em mente que esses são homens cristãos. 36% view pornography on a daily basis. 36% vê pornografia diariamente. And 32% admit being totally addicted to it. E 32% admitiram ser totalmente viciados nisso. From ages 30 to 50, it's still scary. Da idade entre os 30 aos 50 também dá medo. 77% of Christian men 77% dos homens cristãos looked at pornography at work over the last 3 months. olharam em pornografia no seu trabalho nos últimos meses. 64% view it monthly. E 64% olhou em pornografia mensalmente. 18% say they're addicted. 18% disseram que eles são viciados. And even married Christian men are into pornography. E até mesmo homens cristãos casados estão vendo pornografia. 55% say they look at pornography monthly. 55% dos homens casados diz que ele vê pornografia mensalmente. And 35% admit they've had extramarital affairs while they're married. 35? E 35% admitiram ter casos extraconjugais. You ever been hit in the stomach really hard and you get the wind knocked out of you? Você já levou um soco no estômago e te deixou sem ar? That's what these statistics do to us in the church. E isso é o que essas estatísticas mostram para nós que estamos na igreja hoje. They confirm what we already know, but most people don't want to talk about. Elas confirmam as coisas que nós sabemos, mas que são coisas que ninguém quer falar a respeito. The church definitely has a problem with pornography. A igreja definitivamente tem problema com pornografia. And men in the church are starving for answers and solutions. E homens dentro da igreja desejam uma solução para resolver esse problema. Pornography may be one of the biggest unaddressed problems within the church. E a pornografia é um dos assuntos que é menos falado dentro da igreja. So how do we deal with this? Então como é que a gente lida com isso? So when we look at those statistics, can you see why I say why shouldn't we talk about it? Então, quando a gente olha para essas estatísticas, será que você entende o porquê que eu falo por que não falar sobre isso? And some ladies that are listening that are married right now are probably aware in some way that their husbands are into pornography. E algumas mulheres que são casadas, que estão agora ouvindo a rádio, talvez elas estejam alertas de que seus maridos estão vendo pornografia. How do you feel about that? E como é que você se sente com isso? Probably not real good. E provavelmente não se sinta muito bem. So this is for guys and this is for girls.
Então isso são para homens e também são para mulheres. Listen, if you're not married, this is also for you. The single people are involved. E então você também, se é solteiro e está escutando, isso é para você também. So what's the solution whether you're married or you're unmarried in regard to pornography? Então qual que é a solução se você é casado ou não é casado a respeito da pornografia? Well, we're going to look at that, but real briefly, let me say this. E a gente vai ver isso então, mas de forma bem rápida, eu quero dizer isso aqui. Peter says that God has given us all things for life and godliness. Pedro diz que Deus nos tem dado tudo para a vida e para a piedade. The solution for everything and anything in this life is in the book. A solução para qualquer coisa a respeito dessa vida, a gente pode encontrar na Bíblia. So instead of putting our heads in the sand and pretending it doesn't exist, Então, ao invés de enfiar a cabeça na terra e fingir com que nada está acontecendo, let's deal with it, heal, and move past it. né, vamos lidar com isso, trazer cura e continuar. Sometimes the topic of sex or lust or pornography, it's taboo in church. Muitas vezes na igreja falar sobre esses assuntos como pornografia e sexo é como se fosse um tabu. Some churches just don't want to talk about the issue. Algumas igrejas apenas não querem falar sobre esses assuntos. Which, guys, that's really weird. E que para mim é muito estranho. Because God is the one that made sex, the God we serve. Porque foi Deus quem criou o sexo. O Deus que a gente serve. It's His creation, why wouldn't we want to talk about it? E faz parte da criação dele. Então por que a gente não vai querer falar a respeito? Because we are children of the Father, Porque nós somos filhos do Pai. we're the ones that really should know the most about sex and what it's for. Nós é que deveríamos saber mais a respeito disso e para que serve. But the world, they're clueless about what it's supposed to be for. Mas o mundo não tem ideia do que isso se trata. Yet the world talks about it non-stop. E o mundo não quer parar de falar sobre isso de forma nenhuma. And so if the church is avoiding it, but the world is talking about it, Então, se a igreja está evitando falar e o mundo está falando bastante, that creates a problem. isso cria um problema. Because now there's a vacuum for truth. Porque agora, então, a gente encontra o vácuo para essa verdade. So what we're going to do is we're going to go into some very uncomfortable areas today. Então, o que vai acontecer hoje, a gente vai falar sobre áreas bastante desconfortáveis. Yeah, and over the next couple weeks as well. E nas próximas semanas também. And it's because we have to. E é porque a gente deve falar nisso. If 70% of men in any Christian church are viewing pornography regularly, Porque esses 70% dos homens estão vendo pornografia dentro da igreja regularmente, we got a problem. nós temos um problema. Hey, for those of you that are businessmen, Para vocês que são homens de negócios, if 77% of your company was not working properly, would you fix it? se mais de 70% da tua companhia não estiver trabalhando de forma apropriada, será que você iria querer consertá-la? Ladies, if 77% of your hair looked messed up, would you fix it? Mulheres, se mais de 70% do teu cabelo tivesse bagunçado, será que você não ia dar um jeito nele? Paul says that if one part of the body suffers, Paulo diz que se uma parte do corpo sofre, then we all suffer. então todos nós sofremos. So let's identify what's sick in the body of Christ Então vamos nos identificar com aquilo que está doente no corpo de Cristo and how we can treat that God's way. e como é que a gente pode tratar isso à forma de Deus. This isn't some kind of message that's pointing fingers at people saying, fix it, fix it, fix it. Esse não é o tipo de mensagem que está querendo apontar o dedo aqui para as pessoas e falar, ó, conserta, conserta. But in order for something to be healed, there has to be an acknowledgement that there's a problem. Mas para alguma coisa ser curada, precisa ter um reconhecimento de que existe um problema. If I deny that I have cancer, Se eu negar que eu tenho câncer, it might make me feel good, talvez isso me faça me sentir bem. but it's only going to bring me more pain later and pain to those around me. Mas isso vai trazer mais dor, né, para aquelas pessoas que estão ao meu redor mais tarde. Let's deal with the sickness among Christians, Então vamos lidar com esse tipo de doença que existe entre os cristãos, and then that way we can have a stronger body. para que como resultado disso nós venhamos ter um corpo mais forte And then that way we can faithfully represent Christ on earth as His church e que de uma forma fiel venhamos a representar Cristo nesse mundo and be used by Him the way He wants to use us. e ser usado da forma que Ele quer nos usar. Just like we do physically, let's get rid of the disease and be restored to health. E assim como acontece com o físico, né? Vamos nos livrar da doença e ficar saudável. So let's back up a little bit. Então vamos voltar um pouquinho. Why is lust a problem? Por que a cobiça é um problema? Why does God say to avoid it? Por que Deus diz para nós evitarmos? Is it because God doesn't want us to enjoy ourselves? Será que é porque Deus não quer que a gente se sinta bem? Can we continue in lust and still walk with the Lord? Podemos continuar cobiçando e caminhar com o Senhor? How do we tackle the problem of lust?
Como é que a gente acaba com esse problema da cobiça? Why does it seem to be central to men and not so much to women? Por que esse assunto parece ser algo central para homens e não para mulheres? Over the next couple of weeks, these are questions that we want to deal with. E nas próximas semanas são esse tipo de perguntas que a gente vai querer falar a respeito. And for anyone that has a problem in this area, they're going to want to shut this program off right away. E eu sei que se você tem algum problema nessa área, você vai estar querendo agora desligar o programa. But Fabi and I encourage you not to do that. Mas a gente queria te encorajar a não fazer isso. Fabi just read you Revelation chapter 1. O Fábio acabou de ler Apocalipse capítulo 1. He commands us not to be afraid. E que onde ele nos ordena a não termos medo. Listen, you're going to go through, if you continue in lust, Bom, se você continuar cobiçando, you're going to continue in fear for the rest of your life. você vai continuar tendo medo pro resto da sua vida. The things that we're about to talk about E as coisas que a gente está prestes a falar aqui are not to condemn you, não são para condená-los, but to give you a different view into what is happening in your life mas para te dar uma perspectiva diferente daquilo que pode estar acontecendo na tua vida, so that you can conquer it, para que a gente venha vencer, move past it, né, mover, passar isso, and become stronger in your faith. né, e ficarmos mais fortes na nossa fé. And the ultimate issue really is this. E o assunto principal é esse. The first question that we see Jesus ask in his adult public ministry A primeira pergunta que a gente vê Jesus fazendo no seu ministério quando adulto was when some disciples came to him and he said, "What do you want?" foi quando alguns dos seus discípulos chegaram nele, né, e Jesus perguntou: o que é que vocês estão buscando? O que vocês querem? And that's really the same question to us. E essa é a mesma pergunta para nós. When we come to the word, Quando a gente vai para a palavra, ask yourself, what do you want? né, pergunte para você mesmo, o que você está querendo? Are you feeling guilty so you just want to feel better so you're going to read the Bible? Né, você está se sentindo culpado, então você quer se sentir melhor, então você vai ler a Bíblia? Or are you coming because you're thirsty and you want the words of truth? Ou você vem porque você está com sede e você quer conhecimento da verdade? And you're prepared like Jacob did with the angel to hold on tight to them until they are in your life. Ou você quer se preparar e fazer assim como Jacó fez quando ele agarrou o anjo e não deixou ele ir até que ele conseguisse aquilo que ele queria? And we see from the book of Hosea E a gente vê no livro de Oséias insight into what happened there in the book of Genesis. um tipo de revelação daquilo que está acontecendo no livro de Gênesis. It says that Jacob cried and wept for their favor. Diz ali que Jacó, ele chorou e clamou pelo favor. When you come to the Word of God, Então, quando você vai para a palavra de Deus, one way to have success with it uma forma de ser bem-sucedido is to hold on to it in your heart and not let it go like Jacob did. é se apegar e deixar com que ela não saia do seu coração, assim como Jacó fez, And also to let your heart break over any sin in your life e também permitir com que o teu coração se quebre com qualquer tipo de pecado que tenha na sua vida. and beg God for him to work. E implorar a Deus para com que ele faça a obra. So let's look at this. Então vamos olhar isso. In 2 Timothy chapter 2 verse 22. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, Remember- 2:22. Yeah. Remember 2:22. Lembre-se, são 2:2. 2 Timothy 2:22. 2 Timóteo 2:22. Paul tells Timothy to flee from youthful lusts. Paulo diz isso para Timóteo: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. So part of that right there is what company you're hanging out with, by the way. Então parte disso tá falando aqui a respeito de pessoas com que você anda. If you're hanging out with people that love pornography, guess what? Então se você anda com pessoas que amam a pornografia, That's- adivinha uma coisa, That's going to affect you. isso vai te afetar. How do I know that? Como é que eu sei disso? Because the Bible says bad company corrupts good morals. Porque a Bíblia diz que más companhias corrompem os bons costumes. But if you hang out with a wise man, Proverbs says you'll become wise. Mas se você sair com o sábio, você vai se tornar mais sábio. If you're a young single person and you have people in your life that aren't following Jesus, Então, se você é solteiro e jovem e tem amigos que não estão caminhando com o Senhor, I encourage you to try and minimize those relationships eu te encorajo a você minimizar esse tipo de amizade. and ask the Lord to bring people into your life that really love the Lord E peça ao Senhor para que traga pessoas na tua vida que realmente amem ao Senhor. and to hang out with them and to spend time with them Aham. E gaste tempo com eles, so that you can do what Paul told Timothy. para que você seja capaz de fazer aquilo que Paulo disse para Timóteo. Como diz na segunda parte do versículo, né? Diz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor.
So Paul tells us to use our energy to go after something and to avoid something else. Então Paulo nos diz para nós evitarmos gastarmos nossa energia indo atrás de alguma coisa, mas ao mesmo tempo indo atrás de outras coisas. So what is lust? Então o que é a cobiça? Well, any man of age knows exactly what youthful lusts are. Qualquer homem que chega a uma certa idade entende completamente o que é essa cobiça, né, da juventude. Something gets stimulated in the mind or in the eyes, Algo que é estimulado na mente e nos olhos, and all of a sudden he's basically ready for sex. e de certa forma, de repente, já está pronto para sexo. So just like anything else in our lives, Então, assim como qualquer coisa na nossa vida, if we want to truly understand what's happening here, se a gente realmente está querendo entender o que está acontecendo aqui, we have to get God's perspective on it. nós precisamos trazer a perspectiva de Deus para nós. When Fabio was telling you about Revelation chapter 1, E o que o Fábio estava falando a respeito do Apocalipse capítulo 1, Jesus starts by telling us that he's going to show us a vision of the future. Jesus ele começa dizendo que ele vai nos mostrar algo a respeito do futuro. But he's going to show it to us from his perspective. Mas ele vai mostrar isso através da perspectiva dele. And this is really, as Christians, what we have to do. We always have to come back to what does God say about it. E é isso que a gente deve voltar como cristão, né? Voltar e ver o que é que Deus fala a respeito das coisas. So what does lust do to us in the eyes of God? Né? Então, o que é que a cobiça faz em nós aos olhos de Deus? In the parable of the four soils, Jesus said that lust, when lust is inside of us, it destroys the word of God working within us. Na parábola do semeador, diz que a cobiça, trabalhando em nós, destrói o trabalho da palavra no nosso coração. Meaning God's way gets killed Querendo dizer que os caminhos de Deus são mortos, and the lusts grow. né? E a cobiça cresce. Remember, when Eve saw the fruit, she lusted after it. Lembra que quando a Eva viu o fruto, ela cobiçou. And it spiritually killed her when she gave into that desire. E espiritualmente matou ela quando ela se deixou levar por esse desejo. David lusted after Bathsheba, Davi cobiçou Batseba and it consumed him. e isso o consumiu. Paul tells Timothy to make sure to get away from that E Paulo diz para Timóteo para ter certeza de se afastar dessas coisas. and have a vision to get to righteousness. E ter uma visão para aquilo que é justo. And so what we're seeing is that based on what our eyes are on, Então o que a gente vê é que, baseado naquilo que os nossos olhos estão, that's what's going to grow within us. isso é o que vai crescer dentro de nós. Paul said if we sow to the flesh, we'll reap the flesh. Paulo diz, né, que se nós plantarmos na carne, colheremos da carne. But if we sow to the Spirit, we'll reap eternal life. Né? Mas se nós plantarmos no Espírito, vamos colher a vida eterna. So it's either the Lord or the lust of the flesh. Então é uma das duas coisas, ou o Senhor ou a cobiça da carne. And it's always a fight. E é sempre uma luta isso. And basically, lust is a desire for something that's prohibited. E basicamente a cobiça é o desejo por algo que é proibido. And so from God's perspective, Então, pela perspectiva de Deus, lust is a desire that's inside of us a cobiça é um desejo que existe dentro de nós, that cannot be satisfied in a good way. que não pode se satisfazer de uma forma boa. Job said in Job chapter 31 Jó disse no capítulo 31 that he made a covenant with his eyes that he would not stare at a woman. que ele havia feito uma aliança com seus olhos, que ele não buscaria uma outra mulher. If I go to the beach or something here in Brazil Se eu vou pra praia aqui no Brasil and I see a woman that's wearing floss for a bathing suit, e eu vejo uma mulher ali que tá de fio dental, and if I don't look away and pray about that, e se eu não deixar de olhar e orar a respeito disso, then that image can stay in my mind, you see? então essa imagem ela fica na minha cabeça. And if it's allowed to stay within my mind, E se eu permito ela ficar na minha mente, hey, I'm married, but I'm not dead. bom, eu sou casado, mas eu não tô morto. I still have eyes. Eu ainda tenho olhos. I can see if a woman's pretty or not pretty. Eu consigo enxergar se uma mulher é bonita ou não é bonita. So if I let that image stay within my mind, Então se eu permitir com que a imagem daquela mulher fique na minha mente, then in the eyes of God, então aos olhos de Deus, there's no way I can satisfy that lust não existe forma alguma onde eu vou satisfazer essa cobiça in any way that'll be pleasing to him. de qualquer maneira que vai ser agradável a Deus. Unless, of course, that woman in the floss is my wife. A menos que a mulher que está usando o fio dental seja minha esposa. Well, in which case I would tell her to get off the beach and stop wearing floss. E que de certa forma eu iria pedir para ela sair da praia e tirar o fio dental, né? Hey, ladies, the scriptures tell us that we're supposed to dress modestly, you know? Mulheres, as escrituras nos diz para nós nos vestirmos de forma modesta.
But if I'm married to a woman, Mas se eu sou casado com uma mulher, then desiring a woman like that is not bad. então desejar uma mulher dessa não é ruim. Proverbs chapter 5 says that men are to be satisfied with the breasts of their wife. Provérbios 5:19 diz o seguinte: Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. The word for satisfied and exhilarated in Hebrew, Então as palavras fartem e embriaguem no hebraico it means to be drunk, significa estar bêbado, like drunkenness, né? Como embriaguez mesmo. just lost in it and taken over. É como se tivesse perdido e bêbado mesmo, né? Por estar ali com ela. Isn't that interesting? Não é interessante isso? That's the right way to do it, guys. Então essa é a forma correta de se fazer, gente. If you're single, don't be running around at parties hooking up with women. Né? Então se você é solteiro, não fica indo atrás de festa pra sair com mulher. The whole point of the verses before this in chapter 5 are don't do that. É porque se você ler os outros versículos antes desse, tá dizendo pra não fazer isso. But this would also relate to lust and pornography as well. Mas isso também tem a ver com cobiça e pornografia também. So what we want to do is just like Proverbs show the right way and the wrong way, Então, assim como o Provérbios nos ensina a forma correta e a incorreta de fazer, we're going to take a look at the wrong way so we know what to avoid. então a gente vai olhar para aquilo que nós não devemos fazer para que a gente venha evitar. So when Paul told Timothy to avoid youthful lusts, Então quando Paulo disse para Timóteo para evitar a cobiça da juventude, what he means is the exact things that we struggle with today as men. então ele está querendo dizer a respeito das mesmas coisas que nós homens lutamos contra hoje. And like we just talked about, things that we can't satisfy in a godly way. Foi como nós falamos, coisas que nós não vamos conseguir satisfazer da maneira de Deus. Paul tells to flee. Né? Então Paulo diz para fugirmos. Remember Joseph with Potiphar's wife? Lembra de José com a mulher de Potifar? He took off. Ele saiu fora. That's what it means to flee. E isso é o que significa fugir. If you realize you're in a bad situation, guys, Se você começa a perceber que você está numa situação ruim, run. corra. Don't think. Não pense. Run. Corra. Think later. Né? Pense depois. You want to be like Joseph Você quer ser como José? or you want to be like Samson? Ou você quer ser como Sansão? It's an easy choice. É uma escolha fácil. And this is a really important area of our lives, right? E essa é uma área importante da nossa vida. Because some sins are worse than others. Porque alguns pecados são piores que outros. And I understand that sins have different amounts of consequences, E eu entendo que o pecado é um só, mas ele tem diferentes consequências. but there are also greater and lesser sins too. Mas existem também os pecados maiores e menores também. Jesus said that those who handed him over to Pilate were guilty of greater sin. E Jesus disse que para aqueles que o entregaram para os soldados de Pilatos, eles são culpados, né, de um pecado ainda maior. And one of the things that we see emphasized in the Old Testament and the New Testament E uma das coisas que a gente vê de forma enfática, tanto no Antigo como no Novo Testamento, is to avoid sexual sin, é para evitarmos o pecado sexual. because they have great consequences that are attached with them. Porque existem grandes consequências que vêm junto com ele. Why? Por quê? Why is lust so bad? Então por que cobiçar uma mulher é tão ruim? Well, most of us know the simple answer. Muitos de nós sabemos uma resposta simples. God created men and women to be together in marriage, and that's it. Deus criou o homem e a mulher para estarem juntos no casamento e é isso aí. And that's so they would be like glue together. Isso é para que eles sejam como colas, né? Serem um. Something that would bind them and only them together. Algo que pertenceria a eles e somente a eles. And it's because it's a picture of Christ in the church. E é uma ilustração de Cristo e a igreja, Like we see in Ephesians chapter 5. como a gente vê lá em Efésios capítulo 5. But lust, what that does is it violates those principles. Mas o que a cobiça por mulher faz, ela quebra essas regras, essas restrições. And when we do this, we hurt ourselves and we hurt other people. E quando a gente faz isso, nós machucamos a nós mesmos e machucamos a outras pessoas. And we hurt ourselves when it comes to sex or pornography or lusting. Então nós machucamos quando falamos a respeito de sexo, pornografia e cobiçar uma mulher. Because it involves joining two people together. Porque isso tem a ver o envolvimento de duas pessoas juntos. That is supposed to be used in a supernatural way in marriage to bind people. Porque deveria ser usado de forma sobrenatural entre duas pessoas que são casadas. And the blessings of sex within marriage are great. E as bênçãos no sexo usado no casamento são ótimas. But the curses and problems for sex outside of marriage are just as great.
E assim como as consequências e maldições do sexo usado fora do casamento são grandes também. But I don't want this to be a study about, sex within marriage or outside of marriage. Mas That's eu não- not what this is. Mas eu não quero que esse seja um estudo falando a respeito de sexo no casamento, sexo fora do casamento. You can look up those verses yourself. Você pode olhar esses versículos você mesmo. What I want to specifically look at is what guys are caught up in right now. E o que eu quero falar especificamente é o que os homens são pegos hoje. So why is lust bad? Então por que a cobiça por uma mulher é ruim? Será que Deus não quer que a gente tenha alegria? Is God a party pooper? Será que Deus é um estraga-prazeres? Is God a downer? Será que Deus ele é esse cara negativo? Is he the guy that always wants to stop people from having fun? Será que ele é esse tipo de cara que quer fazer com que as pessoas parem de se divertir? And in the same way, what's wrong with internet porn? I mean, we're not hurting anybody. E ao mesmo tempo, ver pornografia na internet, qual que é o problema? Quem não tô fazendo mal pra ninguém? To understand that question, God does want us to have fun. Para entender essa pergunta, Deus quer sim que nós tenhamos diversão e alegria. But he's given us guidelines on how to do that. Mas Ele tem nos dado instruções de como fazer isso. God's not the bummer that doesn't want you to have fun. Deus não é esse tipo de pessoa negativa que não quer que você se divirta. Jesus said he came that we might have life and have it more abundantly. Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e nos dar a vida em abundância. Just like I want my own kids to have fun, for example. Da mesma forma que eu quero que os meus filhos se divirtam. But if I see my kids doing something that they think is fun that I know will hurt them, Mas se eu vejo eles fazendo algo que eles estão achando que é divertido, mas eu sei que vai machucar eles, I would be a bad father not to warn them about that. eu seria um pai ruim em não avisá-los. To protect what you love is very important. E proteger aquilo que você ama é muito importante. And I think something important for young people and old people to understand is this. E eu acho que uma coisa importante para tanto jovens como pessoas mais velhas entenderem é isso. Sin is not bad because it's forbidden. O pecado não é ruim porque ele é proibido. Sin is forbidden because it's bad. O pecado ele é proibido porque ele é ruim. I'm going to repeat that. Eu vou repetir isso. Sin isn't bad because it's forbidden. Sin is forbidden because it's bad. O pecado não é ruim porque ele é proibido. Ele é proibido porque ele é ruim. God is not trying to take our fun away with restrictions. Deus não está querendo tirar a nossa diversão com restrições. What he's doing is he's giving us life by showing us the best way to live. O que ele está fazendo é nos dando vida ao mostrarmos a melhor forma de viver. And show us how to get through life without getting beat up. E nos ensinando a como passar pela vida sem levarmos pancada da vida. Just like we talked about last week. Assim como a gente falou na semana passada. If we buy an item at the store, the manufacturer will put a manual in there on how it works. Se a gente comprar algum item na loja, esse item vai vir com um manual de instrução para saber como é que ele funciona. So that we can use the item the way the manufacturer made it to be used. Para que a gente possa usar o produto da forma como ele foi produzido para ser usado. In the same way, God is our creator. E da mesma forma, Deus ele é o nosso criador. He's our manufacturer. And he knows how we function the best. E ele sabe como é que a gente funciona da melhor forma. And so he gave us the Bible Então ele nos deu a Bíblia, so that we would know how to live and function the way he wants. para que então a gente venha aprender a como viver e como funcionar da melhor forma. Paul said in 1 Corinthians chapter 6 Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6 that food is for the stomach and the stomach is for food. que a comida é para o estômago e o estômago é para a comida. And in the same way, E da mesma forma, the body is to be for the Lord o nosso corpo ele deve ser para o Senhor and the Lord is for the body. e o Senhor é para o nosso corpo. And the context of that is to flee immorality. E o contexto disso é para fugirmos da imoralidade. Fabi's going to read you a few verses from that. Eu vou ler alguns versículos que falam disso. O versículo 13 diz assim, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. E também o versículo 18 a 20. Fujam da imoralidade sexual. Did you guys catch that? Vocês conseguiram pegar isso? Paul tells them the same thing he told Timothy, Paulo diz para eles a mesma coisa que ele disse para Timóteo, to flee immorality. para fugir da imoralidade. Why? Por quê? Because the body is not for immorality, but for the Lord. Porque o corpo não serve para imoralidade, mas para o Senhor. James chapter 4 says that he made us to live inside of us with his spirit. Porque lá em Tiago 4 diz que ele nos criou para viver em nós, o nosso espírito. And sexual immorality is a different kind of sin. E a imoralidade sexual é um
tipo de pecado diferente. All other sins are outside of our body. Né? Todos os outros pecados estão fora do nosso corpo. But the immoral man sins against his own body. Mas o homem imoral peca contra o seu próprio corpo. See, sexual sins are like different than other sins. Então veja que o pecado sexual é diferente de outros pecados. If I steal or if I lie or I kill somebody, Porque se eu roubar, se eu mentir ou se eu matar alguém, that's external. isso é externo. It comes from the heart, but the action is outside of me. Isso vem do coração, mas a ação vem para fora de mim. But in this area of sex, if we disregard God's commandments, Mas nessa área do sexo, né, se nós não levarmos em conta aquilo que Deus está falando, I would be sinning against my own body. It's different. eu vou estar pecando contra o meu próprio corpo, e isso é diferente. And so God is our creator, Então Deus, ele é o nosso criador. meaning he designed us to function in a certain way. Significa que ele nos criou para que nós funcionássemos de uma certa maneira. If we violate the guidelines in God's manual, Então se nós violamos o manual que Deus criou para nós, we'll break ourselves nós vamos quebrar a nós mesmos. because our bodies were not designed to function certain ways. Porque o nosso corpo não foi produzido para funcionar de certas maneiras. In a real simple and obvious way we can understand that E de uma forma simples e óbvia para a gente entender isso, is look at all the sexual transmitted diseases that are out there. veja todas as doenças sexualmente transmissíveis que estão aí fora. New sexual transmitted diseases are coming around every year. Novas doenças sexualmente transmissíveis estão surgindo todo ano. Some of these diseases are crazy. They're resistant to antibiotics. E muitas dessas doenças são doidas, elas são resistentes até a antibióticos. This is an insane statistic I'm about to tell you. Então essa é uma estatística insana que eu vou te dizer agora. 1 in 4 children in the United States have a sexually transmitted disease. 1 em cada 4 crianças que nascem nos Estados Unidos nasce com uma doença sexualmente transmissível. 1 in 4 children. 1 em 4 crianças. See, when we don't curb sex, Então veja, quando a gente não consegue controlar o sexo, it controls us, takes us over, somos controlados e comandados por ele, and it breaks us. e isso vai nos quebrar. Fire in my fireplace is good. O fogo, né, no lugar da fogueira é bom, But if I'm holding fire in my hands and my chest, bad. mas se eu estou segurando fogo nas minhas mãos perto do meu peito, isso é ruim. See, with immorality, God says no. Então veja, para a imoralidade, Deus diz não, Men say yes. e o homem diz sim. And look what happens. E veja o que acontece. 1 in 4 kids have diseases. 1 em cada 4 crianças tem doenças. Is that crazy? Será que isso é doido, gente? And so the reason it's bad to pursue these things is because they hurt us, okay? Então o problema, né, de irmos atrás dessas coisas é porque isso nos machuca. Remember, sin isn't bad because it's forbidden. Sin is forbidden because it's bad. Lembre-se que o pecado não é ruim porque ele é proibido. Ele é proibido porque ele é ruim. I'm going to do something I never do right now. Eu vou fazer algo que eu nunca faço agora. Fabi's going to repeat it again and I want you to say it out loud with him. Ah, I'm not into that. I think that's weird, but eu não gosto de fazer isso, eu acho que é estranho, mas eu vou fazer. O Fábio vai falar e eu queria que você repetisse isso. Eu acho que isso é estranho, mas eu acho que isso é importante. Fabi's going to say it with you. Sin isn't bad because it's forbidden. Sin is forbidden because it's bad. Então, repita comigo, né? O pecado não é ruim porque ele é proibido. Ele é proibido porque ele é ruim. Sin isn't bad because it's forbidden. Sin is forbidden because it's bad. O pecado não é ruim porque ele é proibido. Ele é proibido porque ele é ruim. Amen. Amém. So what about lust and pornography? Então, e a respeito de cobiçar uma mulher e a pornografia? Hey, it's not really doing the act, so isn't it okay? Bom, e por que a pornografia é ruim? Eu não estou fazendo nada. Well, Jesus said if we lust after a woman in our heart, Mas Jesus disse que se nós cobiçamos uma mulher no nosso coração, then it's the same as adultery. é a mesma coisa que cometer adultério. That's what the law really means. Isso é o que a lei realmente significa. Isso é o que a lei realmente está querendo dizer. And everybody notice, Jesus did not say this to women, he said this to men. E note que Jesus não fala isso para mulher, mas ele fala isso para homens. Why? Por quê? Because Jesus totally knows the differences between men and women Porque Jesus conhece totalmente a diferença entre o homem e a mulher and the struggles that are unique to each sex. e as lutas que são únicas para cada gênero. And Satan's goal is Satan hates the distinctions between men and women, guys. E Satanás, ele odeia as distinções que existem entre homens e mulheres. And he wants to turn men into women and women into men. You know that? Então ele está querendo fazer com que o homem vire mulher e a mulher vire homem. Você consegue ver isso? Some of you that follow pop culture, Alguns de vocês que seguem a cultura pop,
may know Kim Kardashian. Já ouviram falar de Kim Kardashian? Well, her stepfather, his name is Bruce Jenner. O nome do seu padrasto é Bruce Jenner. Very popular guy in the United States. É um cara bem popular nos Estados Unidos. In July 2015, Em julho de 2015, he's coming out on the cover of Vanity Fair ele vai sair na capa da revista Vanity Fair as a woman. como uma mulher. Jesus said wickedness would increase. E Jesus disse que a perversidade iria aumentar. People have no regard for God's warnings, so they chase whatever they feel. Então as pessoas não estão se importando muito com o que Deus diz. People chase sin like crazy, As pessoas estão buscando o pecado que nem louco, velho. and they encourage other people to do it too. E eles encorajam as pessoas a fazer isso também. But Jesus' warnings about not lusting after a woman in his heart, warnings are to men. Mas os alertas e avisos de Deus para não cobiçarmos uma mulher são para homens. And Jesus is identifying that we as the men have this problem. E Jesus está identificando que nós, como homens, temos esse problema. And it's really a problem with our eyes. E esse é um problema com os nossos olhos. King Solomon said the eyes never have enough of seeing. O rei Salomão disse que os nossos olhos nunca estão fartos de ver. Fartos? This is great day. And this isn't to say women don't have the issue, they do. E isso não está querendo dizer que as mulheres não têm esse problema também. Elas têm. But it's mostly a man-dominated thing. Mas é uma coisa que domina o homem. So girls, be careful how you dress, okay? Então, mulheres, tomem cuidado da forma como vocês se vestem. If you could be a guy just for one day and see how it is for us, Se vocês pudessem ser homens e ver como é que o negócio é para nós, you'd freak out and you'd wear like a potato sack. você ia ficar assustado. Você ia ficar assustada e ia querer vestir um saco de batata. So when you go to church, don't go sexy. Então, se você vai pra igreja, não vai sexy. Be sexy for your husband at home Seja sexy pro seu marido em casa. or for your future husband someday. Ou pro seu futuro marido algum dia. So it looks like we're out of time today. E parece que o nosso tempo tá acabando agora. If you like the messages, go to programafejo.com. Se você gostou das mensagens, vai lá em programaferro.com. And if you go there on your phone, you can share those messages via WhatsApp. E se você for lá no teu telefone, você pode até compartilhar no WhatsApp. We're also at Programa Fejo Iron Radio Show on Facebook. E a gente tá também no Programa Ferro e Iron Radio Show lá no Facebook. Deus te abençoe e te vejo semana que vem. E esperamos que você tenha uma semana fantástica. Deus te abençoe. We pray that the Lord has sharpened you through the word today. Please join us again next Saturday. We hope you will like and share us on Facebook at Iron Radio and follow us on Twitter and Instagram at Programa Fejo. Our email is ironradioshow@gmail.com if you have any questions or concerns. Thank you. Nós oramos para que o Senhor tenha afiado você hoje através da sua palavra. Por favor, junte-se a nós no próximo sábado. Esperamos que vocês possam também curtir e compartilhar nossa página no Facebook, chama Programa Ferro, e nos siga no Twitter e Instagram. Nosso e-mail é programaferro@gmail.com. Caso você tenha alguma pergunta e comentário. Obrigado.